Olá pessoal, vamos falar sobre dor de cabeça e enxaqueca. Qual é o grande problema? É olhar para a dor de cabeça ou enxaqueca como sendo um problema de cabeça, quando na grande maioria das vezes não tem nada a ver com a cabeça e são problemas que acontecem à distância e que a pessoa tem que estar a par. Isto quer dizer o quê? Por minha experiência na minha prática clínica, que eu já atendi bastantes pacientes e mesmo dos próprios pacientes que já me comentam isto, 90% dos casos de dor de cabeça são digestivos. O que é que isto quer dizer? Quando a pessoa tem uma dor de cabeça ou uma enxaqueca, que é mais aquela questão de sentir náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, ao som, etc., são questões digestivas porquê? Porque a própria vesícula, quando está inflamada, pode pressionar um nervo que está mesmo ao lado, que é o nervo frénico, e que se pode irradiar até cá acima e criar um processo de inflamação. Principalmente na enxaqueca, ou seja, se a pessoa tiver náuseas, vômitos e dor de cabeça, é bem provável que seja uma questão de vesícula. Mas se tiver o intestino todo inflamado, como o aparelho intestinal tem muito o sistema nervoso e a cabeça está ligada ao intestino pelo nervo vago, por um nervo, tudo aquilo que acontece a nível do intestino pode-se refletir a nível do sistema nervoso. E claro que as intolerâncias alimentares têm muito impacto. A forma como o glúten destrói o intestino, a forma como os frutos secos e os lácteos podem irritar a vesícula, por exemplo. Agora, podem ser questões da cervical. Se a pessoa tiver stress e estiver cheia de contraturas musculares, vai andar com muito mais dor de cabeça, lógico. Agora, a própria contração muscular da cervical faz com que tire sangue que passa para o cérebro. E muitas das vezes a dor de cabeça acontece por causa disso. Pode ser uma situação de sinusite, que é quando a pessoa está com esta zona toda congestionada, cheia de muco, e por vezes a pessoa não tem sintomas de sinusite, pode criar aquela dor de cabeça entre os olhos e um bocadinho acima da testa. Mas se acontece, por exemplo, naquela altura do mês nas mulheres, especificamente, por exemplo, na fase pré-menstrual, tem que se tratar essa situação porque muitas vezes pode ser uma dominância estrogénica que a mulher, por exemplo, possa não estar a par. A falta de sono, como gera stress, pode criar a dor de cabeça, principalmente quando a pessoa sente aquela sensação tipo de ressaca, muitas vezes pode ser consequências disto, mas determinados medicamentos, quedas, por exemplo, ou infecções crónicas que a pessoa não esteja a par, podem inflamar o corpo, ou, por exemplo, se a pessoa tiver um tumor a comprimir o cérebro, claro que a pessoa vai ter mais predisposição para ter dor de cabeça. O que eu aconselho é, antes de partir para esta última opção, é olhar mais para as opções que estão aqui em cima. Porquê? Porque na grande maioria das vezes vocês vão se aperceber que controlando isso, a dor de cabeça desaparece. O que é que nós podemos fazer para isto? Controlar a alimentação, perceber quais são as intolerâncias alimentares que a pessoa tem, perceber que determinados adoçantes artificiais, como aspartamo ou xilitol, até a própria stevia, por vezes pode criar uma dor de cabeça na pessoa sensível. O álcool, o vinho tinto, o chocolate pode criar e despoltar uma dor de cabeça. O que é o glutamato? O glutamato é o que muitas vezes vê-se nos alimentos com o nome de amido modificado ou glutamato monossódico. O que é isto? É um sal que colocam na comida porque é para apurar a comida, para que nos saiba melhor a comida. O problema muitas vezes é que este sal potente cria alterações a nível da parte cerebral e pode induzir uma dor de cabeça com muita facilidade. Muitas das vezes isto está em quê? Naqueles alimentos que são mais processados, que são menos saudáveis. Nitratos, que muitas das vezes vemos em quê? Em determinados alimentos, como por exemplo as salsichas, por exemplo, determinados pickles, por exemplo, podem ter nitratos e determinada charcutaria, como presuntos, chouriços, por exemplo, podem induzir uma dor de cabeça. Queijos como, por exemplo, o queijo feta ou o parmesão, especificamente, podem despoltar uma dor de cabeça. Ou, por exemplo, alimentos fermentados, como, por exemplo, chucrute, ou pickles, ou kimchi, todos esses fermentados, dependendo de pessoa para pessoa, podem criar, por exemplo, uma dor de cabeça. Portanto, assim pelo menos conseguem ter uma organização de que tipo de alimentos podem induzir uma dor de cabeça, mas perceber especialmente quais são as causas que podem estar por trás. Vejo-vos no próximo vídeo.